Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Muito bom estar na casa do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Essa passagem fala sobre a queda do homem. Eu quero falar hoje com a igreja sobre o verdadeiro inimigo do cristão. Que Deus me ajude e capacite, em nome de Jesus. Quantos se encontraram, diz amém. O texto diz: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrirem-se. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós entramos, ó Pai, na Tua presença em oração e súplica. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, que os nossos corações sejam tocados pela Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, sair daqui renovados, ó Pai, pela Tua presença no nosso meio. Porque nós queremos, ó Pai, ser ministrados pelo Teu Espírito nessa noite. Eu te peço também, Senhor, qualquer distração, qualquer coisa que possa impedir dos Teus filhos receberem essa palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Que esse ambiente esteja liberado para o fluir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quando eu estava ministrando, pensando, e fui ministrado por essa palavra há alguns dias, e essa palavra, ela veio ao meu coração e não saiu. Muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, passamos por tantas tribulações, e pensamos que tudo que está à nossa volta conspira para o mal. E nós pensamos que as situações que nos afligem, as pessoas que estão à nossa volta, os familiares que estão à nossa volta, são os nossos inimigos. E quando nós pegamos esse texto para fazer um estudo, foi a primeira vez que foi citado Satanás. E a forma como ele opera, a forma como ele age. E é interessante que nós começamos falando sobre o título, verdadeiro inimigo do cristão. E eu quero fazer uma pergunta: quem é o seu verdadeiro inimigo? Muitas vezes nós colocamos pessoas, muitas vezes as pessoas no meio do corpo da igreja colocam o pastor como fosse o seu inimigo, ou coloca o irmão que está do seu lado, que falou alguma coisa que você não gostou, como fosse o seu inimigo, ou coloca o líder de algum ministério de uma igreja como fosse o seu inimigo. E na verdade, nós temos que compreender que o nosso inimigo não são as pessoas e não são as situações que nós somos envolvidas diariamente, mas o nosso verdadeiro inimigo é o próprio Satanás. Estão comigo? Nós não podemos olhar para as pessoas e pensar que elas são inimigas. Não posso olhar para uma situação que talvez o inimigo conspirou e você falhou, você se rendeu, você deixou ser levado pelo diabo. Porque se você não entender quem é o diabo,
e se você não saber quais armas você precisa usar contra ele, você vai ser derrotado todos os dias. Os relacionamentos vão ser terríveis. E nós precisamos entender que nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos viver na perspectiva que o Senhor tem para nós como igreja. E muitas vezes as pessoas estão enfraquecendo, as pessoas estão desistindo, as pessoas estão retrocedendo na fé, porque é tanta confusão, é tanto problema, é tantas pessoas falando na sua cabeça, que você pensa em desistir, você pensa em parar. O pastor não está fora desse vontade também não. Só que eu falei alguns meses atrás, o primeiro ano que a gente começou aqui, eu entrei num caminho sem volta, só a morte para me separar. Sabe por quê? Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos o nosso chamado, que não tem nada a ver com as situações que nos afligem, não tem nada a ver com o diabo tenta nos enganar, nós não retrocedemos, porque nós olhamos para aquele que é o autor da vida, é aquele que nos sustenta, aquele que nos traz paz, aquele que nos traz alegria. A nossa alegria não pode estar condicionada nas pessoas que estão à nossa volta. Condicionada nas pessoas que estão à nossa volta. A nossa alegria não pode estar condicionada nas situações que estão favoráveis à nossa volta. Porque se fosse assim, eu não teria felicidade nenhuma. Por quê? Nós estamos vivendo num momento atribulado. Jesus, ele diz lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e logo, se ele venceu, você vai, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Você já parou para pensar? Você carrega Jesus, você carrega o Espírito Santo, o conselheiro dentro de você. Pessoas podem se levantar sendo usadas por Satanás, situações podem se levantar contra você, mas você vai permanecer de pé. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, nunca vamos poder vencer uma batalha se estivermos lutando contra oponentes errados, ou lutar de maneira errada. Muitas vezes no meio do corpo da igreja, no meio das igrejas, no meio dos irmãos, estão tendo uma briga, está tendo uma disputa, está tendo uma questão assim, que olhamos para as pessoas, pensamos que elas são nosso adversário. E o apóstolo Paulo fala aqui que o nosso adversário não é o sangue, não é a carne, mas sim quem? Satanás. Então, toda a fonte de problema, ela vem hoje o pastor está falando de capeta, né? Eu estou falando, se você não entender coisas espirituais, você não vai vencer. Não há como você lutar contra Satanás, está fazendo ele ficar contra quem ele não deveria ficar. Não tem relacionamento com a família, não tem relacionamento com os filhos, não tem relacionamento no corpo de Cristo. E é uma confusão, porque aí fica tentando justificar uma santidade que o nosso opositor coloca dentro do nosso coração. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, e vocês vão ficar assustados. Se você quer vencer na vida espiritual, você precisa conhecer o seu inimigo. Quantos querem vencer o capeta? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você se converte, quando você começa a caminhar, e você faz com total entrega, você passa a ser perseguido por Satanás.
o seu nome é levantado lá no inferno, para que você não tenha paz. Mas eu quero falar para você, ele carrega tanta mentira, ele coloca tanta mentira sobre você, sobre mim, sobre a igreja. Nós precisamos entender para saber quem que nós estamos ouvindo. É por isso que nós precisamos saber quem é Deus e conhecer Deus, e precisamos saber quem é o Satanás e qual que é o caráter dele, o que ele faz, para você não cair no laço, na mentira dele. E esse texto, quando nós começamos a estudar aqui, nós vemos a queda de Adão e Eva. Eles eram perfeitos, eles tinham tudo que o homem sonha, não precisava trabalhar, só precisava controlar e dominar tudo, era só frutificar, era só encher a terra de filho. Isso combinava muito comigo, só que lá em casa não deu certo, só foi 2. E eu estou falando para as meninas que elas têm que ter 6 cada uma. A Roberta só na primeira já está, pai, vou parar. Eu falei, pelo amor de Deus, Deus, derrama a unção da fertilidade de coelho nesses povos aqui. Mas eu quero falar para vocês que a arma que Deus nos dá, Ele nos dá por meio da palavra, Ele dá por meio do ensino, dos cânticos, confissões. Você sabe que por meio do louvor, Deus habita. E no meio do louvor, no meio de uma guerra, se você levanta um clamor, as pessoas não entendem. Sabe o que acontece? O capeta parte em retirada. E eu quero falar para você, Satanás, ele usa pessoas sim, ele usa circunstâncias sim, mas as circunstâncias e as pessoas não são nossas inimigas. O que são nossos inimigos é o que está por detrás dessas situações. E nós precisamos nos levantar e compreender que quando nós estamos em Deus, nós podemos confiar na palavra dEle, porque Ele vai nos dar poder, vai nos dar sabedoria para sair dessas situações. Quantos estão comigo? Então, nesse capítulo de Gênesis, capítulo 3, vemos ali como Satanás age, como ele pensa e como ele destrói. Do versículo 1 a 5, olha o que o inimigo faz. O inimigo age com mentira. Ele coloca assim: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Não pode comer de nenhuma árvore daqui do jardim? Olha como é que é. Deus falou, deu uma ordem. Qual foi a ordem? Não está nesse capítulo, mas Deus falou: olha, de todas as árvores que vocês têm aqui no jardim, de todas vocês podem comer. A única que vocês não podem comer é esta árvore, que é a do bem e a do mal. No dia que você comer, você vai morrer. O tanto que o diabo ele é esperto, que ele começa, foi isso mesmo que Deus disse? E se você ter um cuidadozinho de analisar a palavra, você vai ver que Eva ainda acrescentou mais uma coisa. Deus só falou para não comer. Eva pega e fala: olha, ele falou, no dia que a gente tocar ou comer, nós morreremos. E aí vai desenvolvendo. Ele pega e fala: certamente vocês não vão morrer, porque Deus não quer que você se torne como Ele. Porque o dia que você comer, sabe o que vai acontecer? Você vai entender o que é bem e o que é mal. Olha a situação. Então, o que o diabo faz? O inimigo, ele chega, não para destruir tudo de uma vez, mas ele chega questionando a verdade. No nosso meio, muitas vezes, nós damos ouvidos e começamos a colocar pontos ou situações um para o outro, que se a gente não prestar atenção, nós estamos dando a nossa boca para o diabo usar. Porque ele chega sutilmente, ele não chega destruindo, mas ele chega colocando o quê? Uma dúvida, uma palavra distorcida, enfraquecendo as convicções da pessoa. Estão comigo? Nós precisamos entender que quando os pensamentos vêm na nossa mente de uma forma distorcida, não é algo bom. Tá, deixa eu falar algo para você. Se você está no lugar e você sente no seu coração que você precisa ajudar uma pessoa, vou falar para você: ajuda. Porque o diabo não vai falar para você ajudar ninguém. Muitas vezes você fala: eu preciso sentir, mas
Aí a pessoa vai embora, você não ajuda. Muitas vezes a pessoa está tão necessitada e Deus ia te usar como canal ali naquele momento, mas você fala, não, eu não senti assim tão profundo. Agora, quando o diabo fala para você, ignora, larga, passa, sai, deixa de lado. Ou você encontra alguém no shopping, ou você encontra alguém no comércio, ou você encontra alguém aqui no centro. Você está na rua, a pessoa vem na sua direção, você, pelo amor de Deus, é a única pessoa que eu não queria encontrar. Aí começa a falação na sua mente. Aí quando você encontra com a pessoa, você pega, opa! Que bom te ver! Nós estamos precisando tomar um café. Nós estamos precisando encontrar. E o seu coração estava falando o quê? Você tem um lugar para que o inimigo usasse você e não falasse a verdade. O nosso inimigo, ele é ladrão. O nosso inimigo, ele é mentiroso. João 8:44, ele fala que ele é o pai da mentira. Satanás, ele é um mentiroso. Ele usa de tudo para fazer com que você não viva na verdade, para que eu não vive na verdade. Porque se você viver na verdade, sabe o que vai acontecer? A sua casa vai ser transformada, a sua família vai ser transformada. Aonde você pisar a planta do seu pé, você vai abençoar as pessoas que estão à sua volta, porque você vai viver com integridade. A verdade, ela tem um poder de transformar. Enquanto nós não vivemos dessa forma, o inimigo vai continuar fazendo com que a gente não avance. É por isso que é importante você saber quem é o seu inimigo. Com quem que você está lutando? Tem pessoas que deixam o inimigo usar. Tem vezes que a pessoa tem tanta criatividade do mal que o diabo cruza os braços e fica olhando e fala, nossa, essa eu nem pensei, vou deixar ele sozinho. Ele está melhor do que eu. Abismo chama abismo. Vocês já ouviram falar nisso? Cada vez que você dá lugar, cada vez que você deixa o inimigo usar você, você tem sido uma força contrária para que a palavra da verdade seja proclamada. E nós precisamos nos levantar em nome de Jesus. Do versículo 6 a 7, o diabo, Satanás, ele rouba aos poucos. Ele faz com que o inimigo ali, ele rouba aquilo que eles tinham ganhado. Ele iludiu Eva, ela comeu, porque ela falou que a serpente falou tão bem que ela poderia saber o que era bom, o que era ruim, o bem e o mal, que ela teve desejo de ter discernimento. Ela não sabia, porque era mal. Ela já tinha todo discernimento, ela tinha tudo que ela precisava para viver bem. Mas através de uma pessoa, Satanás encarnado numa serpente, fez com que ela saísse do propósito. Por isso que muitas vezes nós temos que saber com quem nós andamos. Muitas vezes nós precisamos saber com quem nós estamos conversando. Porque muitas vezes são apresentadas coisas para a gente. Como o processo foi aí, ó. Viu, desejou, tomou e comeu. Vem cá. Ela estava no jardim. Nós não sabemos quanto tempo que ela estava ali. Ela poderia estar ali anos com Adão. Nós não sabemos o tempo, mas ela sabia que se ela comesse, ela ia morrer. Sabe o que acontece? As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui, a má companhia foi um bicho, uma serpente, Satanás. Se materializou e falou e ela ouviu. Todas as vezes que você estiver convivendo com uma pessoa e ela está faltando com a verdade, e ela está te levando para o mau caminho, você precisa sair fora. Porque essa pessoa não é sua inimiga não, mas ela está deixando o diabo usá-la como instrumento. Nós precisamos ter esse entendimento. O processo da queda foi, ela não destruiu de uma vez, mas foi conduzindo passo a passo. E qual foi o resultado? Ela perdeu a inocência. Eles perderam a vergonha e perderam a paz. O texto fala que quando Adão comeu, eles olharam um para o outro, e a primeira coisa que eles perceberam foi que os seus olhos se abriram
e eles perceberam que eles estavam nus. Tiveram consciência da vergonha. O texto fala que eles pegaram folhas de figueiras e entrelaçaram elas e fizeram roupa para vestir. E pelos textos anteriores, os capítulos anteriores, Deus, ele vinha todos os dias estar com Adão na virada do dia. E o texto fala que quando Adão e Eva escutou que Deus estava chegando, eles esconderam de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós fazemos algo de errado, nós estamos sujeitos a fazer, a primeira coisa que vem é a culpa e a vergonha. E muitas vezes a culpa e a vergonha faz com que a gente afaste do convívio de Deus ou das pessoas que nos amam. E nós não conseguimos compreender, é o natural depois da queda de Adão. Estão comigo? Tem gente que não percebe, mas já foi roubado espiritualmente. Tem gente que está no nosso meio e não percebe que não está vivendo tudo aquilo que Deus tem para você, porque todos os dias o diabo fica lançando coisas na sua mente, fazendo com que você saia do propósito pelo qual ele tem. Depois da queda, nós vivemos uma batalha, mas eu quero falar para você, essa batalha nós já vencemos. Nós já vencemos. E nesse capítulo, no versículo 15, mostra isso. E eu quero compartilhar com você que Satanás é um ladrão. E ele veio para roubar, matar. Ele não está brincando. É por isso que você precisa entender que existe um sistema. O sistema de Deus é encorajador. O sistema de Deus é fazer com que você o conheça e aproprie da bênção que ele tem para você. Deuteronômio capítulo 29, se você estudar ele completamente, ele só tem uma condição para que você atraia a mão do Senhor e ele começa a abençoar a sua casa. E o diabo, parte em retirada lá da sua casa. Você obedeceu o que a palavra de Deus diz e você se entregar completamente. Mas o diabo, ele usa também o sistema dele. Qual é o sistema que o diabo usa? O sistema do medo, o sistema da culpa. Primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva: pecou, percebeu que pecaram, fizeram roupa e fugiram da presença de Deus. Quando ele foge da presença de Deus, com medo da culpa, do que poderia acontecer, porque sabia que Deus já havia falado para ele. Pasme, Adão sabia. Sabe o que aconteceu com Adão? Ele amou muito mais a Eva do que o próprio Criador dele. Quando nós colocamos qualquer coisa à frente de Deus, nós traímos Deus. É por isso que a nossa vida precisa ser totalmente entregue nas mãos do Senhor. Eu falei um tempo atrás que nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar andando em frente. Sabe por quê? Quando nós andamos em frente, vai ter dificuldade, vai ter obstáculo, vai ter problemas. Mas nós temos uma palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nos diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você está com dificuldade, é muita dificuldade, mas você continua no caminho, você pode crer que você vai se tornar um vencedor, porque o amor do Senhor vai estar sobre você. Talvez, quantos irmãos nós temos que entregar a sua vida em sacrifício, por não negar o nome do Senhor Jesus. A gente pensa que você viver uma vida cristã, tudo vai dar certo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Eu posso falar que a presença do Senhor Jesus na nossa vida não tem nada que se compara. Mas nós vamos ter luta, nós vamos ter guerra. Mas a certeza que nós temos é que nós somos mais que vencedores. Pode vir o que vier, mas nós vamos permanecer o quê? Firme na palavra do Senhor. Olha, a economia de Deus, eu coloquei aqui, eu achei interessante. Você sabe disso, eu também estou cansado de saber disso. Mas a economia de Deus, ela é algo diferente do natural, do mundo lá fora. Para você ter a bênção do Senhor, a mão dele sobre você,
você precisa acreditar antes que as coisas aconteçam. Eu não sei, é uma quarta de renovo, é uma quarta de buscar algo do Senhor aqui hoje. Aquilo que você tem apresentado para o Senhor, aquilo que o seu coração tem, né, sentido, necessidade que aconteça, você precisa visualizar isso, você precisa crer, porque quando você olha e fala, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, e sua palavra diz que eu posso me apropriar dessa bênção, eu vou me apropriar, porque eu creio que o Senhor pode fazer. Sabe o que vai acontecer? Você não viu nada acontecendo, mas olha para o seu lado aqui, 3 anos atrás não tinha nada disso, aconteceu, e a gente deu um passo todos os dias, sem nem saber como é que ia ser no dia depois. Talvez você, hoje, tem sonhos, tem projetos, porque muitas vezes a gente pensando, mas será que esse sonho é de Deus? Se você tem um sonho que você não consegue esquecer, o seu coração queima, vou falar para você, foi o Senhor que colocou no seu coração, não foi algo que saiu da sua cabeça. E outra coisa, não foi o diabo que colocou isso em você. Se for coisa boa, se for coisa que louva o nosso Deus e glorifica o nome dEle, vou falar uma coisa para você, vai acontecer. Quantos estão comigo aqui? Eu sei que vocês vão cansar de ver. Quantos estão comigo aqui? Mas é porque vocês não falam amém, eu não sei se vocês estão entendendo. Olha uma outra coisa. Por que o diabo ele quer roubar a nossa alegria? Alguém sabe me dizer? Não é aula não. É só para você pensar aí, uma pergunta. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele quer roubar a nossa alegria, sabe para quê? Para fazer você ficar triste e fraco. Rouba a alegria de vir na casa do Senhor, rouba a alegria de estar com a esposa, rouba a alegria de estar no trabalho, rouba a alegria de estar em comunhão com o corpo de Cristo, com as pessoas que estão à sua volta, com seus familiares. Vou falar, em todo lugar vai ter problema, aqui vai ter problema, na sua casa vai ter problema, mas quando nós temos o Senhor dentro de nós, Ele é a alegria em pessoa, Ele é o nosso motivo de permanecer de pé, o motivo da gente buscar a presença dEle, e de a cada dia se entregar mais e mais. Do versículo 8 a 10, mostra como que o inimigo faz. O inimigo, ele vai gerar um espírito de religiosidade. De religiosidade aqui. Tive medo, e ele falou para Deus, e me escondi. Quantas vezes, quando você está na igreja, você começa bem, mas algo te atrapalha. Ou você faz algo que você se sente culpado porque você errou, você retrocede, você se esconde. Porque você precisa ser perfeito. Eu quero falar algo para você. Muitas vezes hoje, no meio da igreja, tem um espírito de religiosidade, que as pessoas não podem errar, que as pessoas precisam andar sem desviar para a direita nem para a esquerda. Se você errar, se você pecar, acabou? Junto ao Pai hoje, um advogado, que ele intercede por você. Você nem está orando, você errou, fez alguma coisa terrível, errado. O diabo te conduziu para você cair. Aí você errou, pecou feio. Aí o sentimento que o diabo vem, que ele conseguiu fazer o que ele queria, ele falou, não adianta você ir para a igreja mais não, você já errou, acabou. Você tinha que andar em santidade, você não andou. Agora para você não tem mais solução. Aí você começa a se esconder, você se enfraquece. Pastor, mas e Deus? Eu pequei. Sim, você pecou. Mas você pode dobrar o joelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sei mais nem o que falar. Eu falei que eu não ia fazer isso, mas eu acabei fazendo, Senhor. De novo, tem misericórdia de mim. Uma oração simples, pouca palavra. Sabe o que acontece? O Espírito Santo pega aquilo ali, se foi de coração, ele leva para o Pai e fala, aqui, olha lá, derrama sobre a vida dele, tem misericórdia, alcance, muda, transforma, Pai.
Jesus faz isso por você, faz isso por mim. E todas as vezes que a gente falhar, a gente voltar para Deus e permanecer cada vez sendo fortalecido, você vai chegar a um ponto que você não vai precisar de querer ser religioso, porque você pode contar com a graça e com a bondade e com o amor do Senhor. Mas você não vai viver no pecado, você não vai viver caindo, porque o amor que você está recebendo do Pai todos os dias é tão grande que você não quer perder a essência. Muitas vezes na religião as pessoas oram porque tem que cumprir com a obrigação de orar. Eu vou ler a Bíblia porque se me perguntar eu vou fazer por obrigação. E o Senhor não se agrada disso. Você tem que orar porque você quer estar na presença do Senhor. Você quer ler a palavra de Deus porque você quer conhecê-lo Ele mais. Você quer saber qual que é a arma que você pode usar para lutar contra os inimigos que estão à sua volta. Amém? Então, quando isso acontece, que o inimigo, ele usa essa estratégia, você olha o que acontece, perde a comunhão e depois tem medo. O pecado não só afastou o homem de Deus aqui. Sabe o que ele fez? Ele mudou a visão que ele tinha de Deus. Quando você peca, você tem que continuar buscando a Deus. Aqui, Adão estava no jardim. Deus foi até ele. Ele tinha escondido. Porque ele se afastou de Deus. Porque a visão dele com Deus tinha mudado. Agora eu vou morrer. Agora o pau vai comer na minha cabeça. Quero falar para você. Enquanto Jesus não voltar, você não pode viver na prática do pecado. Mas se você chegar a falhar algum momento, não retroceda. Vai aos pés do Senhor. Se humilha. Busca do Senhor. Que Ele vai transformar. Ele vai te resgatar. Amém? O amigo ama. O amigo não, gente. Olha aqui. O inimigo. Ele não é seu amigo não. Ele é seu inimigo. Ele ama quando você vem para a igreja com culpa. Quando você vive com medo. Quando você acha que Deus está contra você. Você sabia disso? Tem pessoas que, além de pensar que tem pessoas que estão contra elas, as situações estão tudo contra elas, elas pensam, Senhor Deus, o Senhor está contra mim também. Se você estiver fora do propósito de Deus, você está contra Deus. Sabe que tem pessoas que lutam contra outras pessoas e se pega lutando contra o próprio Deus? Se você pegar a Bíblia, você vai ver Deus levantando vários líderes, vários homens de Deus, que pagaram um preço para estar na liderança. E as pessoas se levantavam contra essas pessoas na mentira, na fofoca, na falação. E o que acontecia? Era um espaço que dava para o inimigo. E aquelas pessoas se viam lutando contra o próprio Deus. O que nós precisamos entender é que o diabo, ele é esperto. E ele quer fazer com que você não viva tudo aquilo que ele tem para você. Agora você precisa entender que tudo que Jesus fez na cruz, de acordo aqui com o texto, no versículo 15, fala que depois que Deus começou a conversar com Adão e Eva, e começou eles apresentaram a situação, Deus perguntou, mas o que vocês fizeram? A Eva começou a dar uma desculpa, foi a serpente, Senhor, a serpente que fez isso comigo. Adão foi o primeiro que Deus perguntou, Adão, você comeu, o que aconteceu? Ele pega, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Quando a gente está no meio de um caos, no meio de uma queda, o diabo ele aproveita para gerar o quê? Uma confusão, colocar um contra o outro. E Deus não alisou. Aconteceu que Deus falou, olha, diabo, você serpente, você vai ser amaldiçoada, você vai comer do pó da terra, você vai rastejar. Mulher, você, por causa disso, você vai ter filhos na dor. Você, homem, interessante quando ele fala com o homem, ele fala primeiro amaldiçoando a terra. Não coloca a maldição sobre o homem, coloca sobre a terra. Agora vai ter coisas que você vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que ralar. Algumas mulheres falam, nossa, mas por que Eva foi fazer isso?
o que elas sofrem para dar à luz, mas por causa do pecado. Deus tinha um plano. E Deus tem um plano, de acordo com o versículo 15, que o seu descendente pisaria na cabeça da serpente. E uma inimizade aconteceria entre a serpente e a mulher, para provar que no futuro Jesus viria para nos resgatar. Existia já um plano de redenção. Existia uma conspiração de Satanás para fazer com que o homem caísse, mas também já existia um plano para que aquele homem pudesse ser restaurado, para você também ser restaurado. É como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 20, eu separei aqui: portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei, pois mediante a lei nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Toda vez que nós pegamos a palavra de Deus e começamos a estudar sobre a lei, você vai ver que você não consegue viver na lei, porque Jesus disse: se você errar você já errou todos. Então nós temos que viver de que forma, pastor? Dependente da graça de Deus, dependente da misericórdia de Deus. Você saber que você é filho amado, que Deus tem um propósito para a sua vida, e que enquanto você não entrar no centro da vontade de Deus, você não vai encontrar paz. Nós temos um fato, que quando nós encontramos a nossa paz, é quando nós descobrimos para que nós nascemos. Você começa a ter alegria. E muitas pessoas, elas ficam em confusão, porque elas não sabem qual que é o chamado, o que Deus tem para a vida delas. E elas começam a ouvir vozes do inimigo. Você nunca vai conseguir nada, você nunca vai avançar, você nunca vai casar, você nunca vai comprar esse carro que você sonha, essa casa, pode desistir. Eu quero falar para você, quando você consegue neutralizar essas vozes e começar a declarar a palavra do Senhor, o capeta parte em retirada. Em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: submeta a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. A sua atitude vai determinar a sua altitude. Pastor, palavra de coach. Não, eu achei interessante. Eu vi um pastor falando isso, eu anotei, e já tem muitos anos. Sabe por quê? Se você se submete a Deus, é uma atitude boa, não é? Você submete a palavra dele. E se você submete a palavra dele, sabe o que vai acontecer? O diabo vai ficar tentando, e você vai resistir. E ele vai sair. Só que não se engane. Você venceu uma batalha, mas ele vai voltar. Você precisa continuar submetendo a Deus. Você precisa continuar resistindo ao Satanás, para que você tenha vitória constantemente. Amém? Do versículo 11 a 13, nós estamos chegando ao final. O inimigo, ele gera o quê? Uma desordem e uma culpa. E a mulher, naquele instante ali, eu falei isso, eu quero só repetir, para a gente poder deixar bem claro. Ela colocou a condição que foi a serpente que fez. Muitas vezes, a culpa da forma como você está vivendo hoje, foi sua escolha. Mas a sua escolha induzida por quem você está ouvindo. Nesse mundo nós temos vozes. E quando nós damos vazão à voz de Satanás, sabe o que acontece? Brigas, divisões e acusações. E enfraquece. E nós caímos. E quando nós caímos, você pode até pensar, não tem mais solução para mim. Eu quero falar para você, você pode até cair, mas você não pode permanecer onde você caiu. Você precisa voltar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se você confessar os seus pecados ao Senhor e voltar para Ele, Ele é justo e fiel para perdoar seus pecados e te lavar, te purificar e te deixar o quê? Limpinho. Nós precisamos apropriar da palavra, porque o que o diabo faz? Ele vem para fazer uma bagunça. Aonde ele entra, ele confunde. Aonde ele está, tem confusão. Pastor, da igreja tem diabo? Na minha casa tem.
Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, da mesma coisa que nós estamos vendo aqui, o natural, o espiritual, que é o invisível, ele tem. O inimigo, o apóstolo Pedro fala que ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha para te tragar, para te derrotar. Mas nós somos crente fiel. E crente fiel, sabe o que a gente faz? A gente permanece de pé. Vamos ficar em pé? Aleluia, glória a Deus. Talvez você está vivendo um momento que tem acusações, tem dúvidas, tem culpa, tem medo, tem confusão. Mas eu quero falar uma coisa para você. O nosso Pai está aqui. O nosso Deus está aqui. Ele pode transformar essa situação a qual você está vivendo. Você precisa saber com que tipo de forças você está lutando. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra sangue. Mas a sua luta é contra os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. O inimigo tem levantado contra a sua casa. Mas hoje é um dia que você pode, em nome de Jesus, depois que você entendeu que o inimigo, ele mente, que o inimigo, ele rouba, que ele distorce e que ele cria problemas, você pode declarar: Satanás, você vai partir em retirada da minha casa. Você vai partir em retirada dos meus relacionamentos. Satanás, você não tem mais domínio sobre a minha mente. Você não vai lançar mais mentiras. Porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem na palavra. Quantos querem ser renovados nessa noite? Nós vamos estar cantando mais uma canção. Eu quero que você, nesse momento, talvez o inimigo tenha lançado seta na sua mente, tenha levado acusação. Talvez você falhou mesmo, você fez algo terrível. Mas eu quero falar para você, o Senhor está aqui. E Ele perdoa, Ele te lava, Ele te purifica e transforma. Para você viver o novo, para você sair daqui renovado, restaurado, através do poder do Espírito Santo. Amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Continue com seus olhos fechados. Hoje é um dia de você parar de lutar errado. Parar de lutar contra as pessoas, parar de lutar contra as situações e começar a viver pelo discernimento do Espírito Santo. Porque o Senhor quer alinhar o seu coração com o coração dele. E quando você fazer isso, nessa noite, a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos teus filhos aqui. Nós sabemos que nós vivemos num mundo onde o mal tem operado. Como o apóstolo João diz, o mundo já é do maligno. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Mas o tempo que nós estivermos aqui nessa terra, eu te peço, ó Pai, fortalece os teus filhos, dê visão para os seus filhos, dê discernimento, ó Pai, de quem eles devem, ó Pai, lutar, a postura que eles devem se colocar, para que o Senhor haja operando sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Pai, abençoa os teus filhos no trabalho, abençoa os teus filhos na casa, abençoa os seus relacionamentos com os vizinhos, aquilo, ó Pai, que o diabo tem tentado roubar.
Eu declaro aqui no nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora, que os teus filhos sejam livres para viver tudo aquilo que a tua palavra declara sobre eles. Nós sabemos que o Senhor tem promessas sobre as nossas vidas, sobre aqueles que confiam no Senhor. Nós confiamos no Senhor e te pedimos, ó Pai, restaura a força dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia!